Sabe, no meio da nossa correria do dia a dia, com trabalho, família, tantas preocupações, a ideia de santidade pode parecer uma coisa distante, né? Quase impossível. Algo reservado para pessoas extraordinárias de outros tempos. Mas, e se houvesse um caminho, um atalho espiritual, pensado justamente para a gente? Pois é, essa é a pergunta que fica. Como é que a gente concilia nossos defeitos, nossa impaciência, nosso orgulho com esse chamado a uma vida santa? Olha, uma jovem freira carmelita do século XIX, que se sentia tão pequena e imperfeita quanto a gente, descobriu uma resposta que mudou tudo. E é essa resposta que a gente vai explorar hoje. Essa jovem era ninguém menos que Santa Teresinha do Menino Jesus. E para a gente entender a genialidade dela, é fundamental esquecer aquela imagem de uma santa distante, perfeita, lá no pedestal. Teresinha era uma jovem que conhecia, e muito bem, as suas próprias limitações. Ela não se via como uma gigante espiritual, muito pelo contrário. E o que é fascinante vem das palavras dela mesma. Na sua autobiografia, A História de uma Alma, ela se descreve com uma honestidade que chega a assustar. Ela admite ter um grande amor próprio e uma teimosia quase invencível. Soa familiar para alguém? Pois é, ela não parte de um lugar de perfeição, mas de uma autoconsciência muito humana, com a qual a gente consegue se identificar na hora. E aí, diante dessa realidade, dessas fraquezas, Teresinha não desanimou. Na verdade, foi o contrário. Ela percebeu que aquele caminho dos grandes santos, com penitências heróicas e feitos extraordinários, bom, aquele caminho não era para ela. Então ela começou a procurar uma nova rota, um caminho pequeno. Essa era a pergunta que movia o coração dela. Imagina a cena. Ela lia a vida dos grandes santos e se sentia como um grãozinho de areia olhando para uma montanha imensa. Ela queria amar a Deus com a mesma intensidade, mas se sentia totalmente incapaz. E é justamente dessa sensação de pequenez que nasce a sua intuição mais genial. E essa citação, nossa, ela ilustra a descoberta dela de um jeito brilhante. Foi como se Jesus mostrasse a ela o livro da natureza. Ela entendeu que o jardim de Deus é lindo justamente por causa da variedade. Tem as rosas e os lírios, que são os grandes santos, claro, mas também tem as margaridas, as violetas, as almas pequenas, e cada uma, na sua simplicidade, alegra o coração de Deus. A perfeição não está em ser uma rosa, mas em ser a melhor flor que se pode ser, exatamente onde Deus nos plantou. E aqui a gente chega na essência da pequena via. É um caminho de infância espiritual. O foco muda completamente, percebe? Não se trata mais do que nós fazemos para Deus, mas do que a gente permite que Deus faça em nós. O heroísmo não está em ações grandiosas, mas na atitude do coração. Confiar como uma criança, se abandonar nas mãos de um pai que ama e, claro, transformar tudo num ato de amor. E eu quero te convidar a participar. Curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar caminhando junto conosco na fé. Mas como isso funciona na prática? Como é que essa atitude do coração se traduz em ações concretas no nosso dia a dia tão corrido? Vamos ver um exemplo da própria vida dela que, olha, muda tudo. Numa noite de Natal, Teresinha, já adolescente, ouviu o pai dela, cansado, comentar que aquele seria o último ano daquela tradição infantil dos sapatos na lareira. Ela, que era extremamente sensível, sentiu o coração despedaçar e estava prestes a chorar. Mas, naquele instante, algo aconteceu. Uma graça transformou por completo. Em vez de ceder à sensibilidade dela, ela engoliu as lágrimas, desceu as escadas com um sorriso e agiu com uma alegria que contagiou todo mundo. Foi um pequeno ato, uma vitória sobre si mesma, feita por amor. E para ela, aquele foi o início de sua vida nova. Essa mentalidade já vinha desde a infância, na verdade. Tem um episódio em que a irmã dela oferece uma cesta de brinquedos para ela e para Celina escolherem o que quisessem. Enquanto a irmã pega um novelozinho de lã, a pequena Teresa estende a mão e declara: "Eu escolho tudo." Anos mais tarde, ela entendeu que essa era a chave da vida espiritual dela. Não ficar escolhendo quais sacrifícios aceitar ou que partes do evangelho viver. Não, era entregar tudo a Deus, aceitar tudo que Ele envia, o grande e o pequeno, com um amor total. E o motor, por trás dessa capacidade de transformar pequenos atos em grandes gestos de amor, é uma mudança radical de perspectiva sobre quem Deus é. E isso, gente, é o coração da pequena via.
Para a gente entender a revolução que Teresinha causou, é preciso ver o contraste com a espiritualidade da época dela, que muitas vezes era baseada no medo da justiça de Deus, sabe? No esforço para acumular méritos e evitar o castigo. Teresinha vira essa mesa. Ela propõe um caminho baseado no amor. Em vez de focar nos próprios méritos, que ela sabia que eram poucos, ela foca na confiança total. Em vez de temer a justiça divina, ela se joga de braços abertos na misericórdia divina. Ela não se aproxima de Deus como um juiz severo, mas como uma criança que corre para os braços de um pai infinitamente bom. E este é o segredo. Ser pequeno não tem nada a ver com baixa autoestima, viu? É ser realista. É reconhecer que por nós mesmos a gente não consegue fazer nada de grandioso. É se esvaziar do orgulho, da autossuficiência, para que Deus possa preencher a gente. É ter a ousadia de esperar tudo dele. Não porque a gente merece, mas porque Ele é nosso Pai e nos ama infinitamente. Tudo isso é muito bonito, mas o que significa para nós, hoje, em pleno século XXI? A beleza da Pequena Via é que ela é perfeitamente adaptável à vida de qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Aqui está o resumo prático. Lavar a louça, responder um e-mail com educação, ter paciência no trânsito, lidar com uma pessoa difícil, tudo isso pode se tornar um ato de amor extraordinário. Significa parar de brigar com as nossas fraquezas e, em vez disso, oferecê-las a Deus. É transformar cada pequena frustração, cada sacrifício anônimo, numa flor para Ele. É viver com a certeza de que estamos seguros nos braços de um Pai que cuida de nós. E assim a gente chega ao final desta reflexão. A mensagem de Teresinha é um convite radical à simplicidade e à confiança. Ela nos mostra que o caminho para a santidade não está em feitos heróicos, mas escondido nas pequenas coisas do nosso dia. E a pergunta final fica no ar, como um convite para cada um de nós. Olhando para as próximas horas do dia, qual pequeno ato, qual paciência, qual sorriso, qual sacrifício anônimo pode se transformar numa pequena flor oferecida a Deus? E agora eu quero te ouvir. Qual pequena atitude do seu dia você pode oferecer a Deus? Escreva nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco nessa espiritualidade simples e profunda. E se você quiser continuar mergulhando na fé, eu te convido a assistir também a Humildade, Raiz da Santidade, que se conecta diretamente com a mensagem de Teresinha. Nos vemos no próximo vídeo.